amor, tú vives. Oi gente, que alegria estar com você mais uma vez no programa Revival aqui pela TV Gazin, canal 150. Quero convidar você a sempre estar de olho na grade de programação. Nós vamos sempre estar juntos aqui trazendo uma palavra de Deus para abençoar a sua vida. Esse é o programa Revival, eu sou o pastor Marcelo Lima e por alguns minutos agora vamos estar juntos com uma meditação da palavra e no final eu quero orar com você. Hoje eu quero falar com você sobre 3 coisas. Quero falar com você sobre fé, sobre obediência e também sobre dúvida. Então eu quero falar sobre 3 personagens bíblicos que nos ensinam muito sobre essa questão da fé, da obediência e também sobre a dúvida. Eu li uma frase de um teólogo chamado Francis Bacon que me chamou muita atenção e ele disse assim: o homem prefere crer no que ele prefere que seja verdade. O homem prefere crer no que ele prefere que seja verdade. E essa é uma grande realidade. O homem muitas vezes ele prefere crer naquilo que ele acha que é verdade. E nesses dias, em quem nós temos crido ou em que nós temos crido, em que nós temos depositado a nossa confiança, a nossa esperança e a nossa fé. Eu quero começar hoje falando com vocês a respeito do apóstolo Paulo. Paulo, escrevendo a sua segunda carta ao seu discípulo Timóteo, no capítulo 1, versículo 12, Paulo diz assim: eu sei em quem tenho crido. Dentro do versículo ele usa essa expressão, falando a Timóteo: Timóteo, eu sei em quem tenho crido. Ele diz: eu não tenho do que me envergonhar, não preciso me envergonhar, porque eu sei em quem eu tenho crido. E a minha pergunta para você hoje é: você sabe em que você tem crido? Se você pudesse me responder hoje, você saberia dizer em quem você tem depositado a sua confiança e a sua esperança? Paulo aqui, ele está falando sobre a sua confiança, em quem ele tem depositado a sua fé e a sua esperança. O que ele mostra aqui é que mesmo em cadeias, algumas pessoas estavam com vergonha da situação de Paulo. Ele fala: Deus vai me guardar. E ele fala: e eu sei em quem eu tenho crido. Isso é fé. Eu sei em quem eu posso depositar toda a minha fé, toda a minha esperança. Paulo está conectando aqui o sofrimento que ele está passando à sua esperança. Conecta o sofrimento a uma esperança, à sua pregação, ao ensino do Evangelho. E Paulo aqui, o que ele faz, quando ele diz assim, mesmo passando por dificuldades, mesmo com esse tempo de sofrimento, Paulo está dizendo aqui: eu deposito todo o meu amor e toda a minha fidelidade em uma pessoa, que nós sabemos que é a pessoa de Jesus. E essa é a fé que precisa nos mover, essa é a fé que tem que movimentar o nosso coração. É a fé de saber, mesmo diante de adversidades, mesmo diante de dificuldades, de problemas, e nós passamos por muitos, mas nós precisamos saber: eu sei em quem eu deposito a minha confiança. São nos momentos mais difíceis da nossa vida que nós precisamos declarar a nossa fé e saber que a nossa confiança e a nossa esperança está em uma pessoa, que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, esse é o exemplo de fé que eu quero trazer para você hoje, a fé de Paulo. E nós precisamos imitar essa fé. Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E se eu puder convidar você hoje a imitar a fé, imite a fé de Paulo. Persiga essa fé. Aprenda a depositar fé nas coisas. Outro exemplo que eu quero falar com você hoje é um exemplo de obediência. Nós temos na Bíblia a história de um homem chamado Manoá. Está lá em Juízes, capítulo 13, a partir do verso 12. A história desse homem Manoá chama-nos muita atenção. A Bíblia diz que um dia o anjo do Senhor aparece a Manoá e diz que eles teriam um filho. A esposa de Manoá era estéril e a Bíblia diz que eles teriam um filho. E é interessante nós notarmos, quando convida você depois a ler toda a história, mas o interessante é nós notarmos que quando Manoá recebe essa palavra dizendo assim: vocês terão um filho, não importa a esterilidade da sua esposa, Deus está dizendo: vocês terão um filho. Isso mostra para nós a obediência de um homem. Ele não duvidou. A Bíblia fala que Manoá simplesmente ou grandemente, Manoá disse assim: como nós podemos ou como nós devemos criar a criança? Olha a pergunta desse homem.
Quando ele recebe a palavra, você vai ser pai, vocês terão um filho, a única coisa que Manoá fala é como a criança deve ser cuidada. O que Manoá está dizendo aqui? Ele chama Deus para uma parceria, ele chama Deus para uma sociedade. Deus dá a promessa, Deus dá uma palavra a ele e agora ele diz assim, ok, eu recebo essa palavra, eu recebo essa promessa. E ele diz assim, Deus, agora o Senhor seja meu parceiro, me ensine como eu devo criar a criança. Nós sabemos que Manoá é o pai de Sansão. Sansão tinha aquele voto de Nazireu e Manoá então cria Sansão conforme Deus o orienta. Isso mostra para nós uma vida de obediência. Quantas promessas de Deus nós temos, quanta palavra de Deus nós recebemos e muitas vezes ao invés de obedecermos, ao invés de confiarmos, nós fazemos o contrário. Ao invés de nós chamarmos a Deus para essa sociedade, vamos dizer assim, chamar a Deus para essa parceria e dizer, Deus, o Senhor me deu uma palavra e agora o que eu devo fazer com ela? Como é que eu devo criar a criança? Nós duvidamos. Imagina uma mulher estéril, recebeu a palavra do anjo dizendo, vocês terão um filho, vocês terão uma criança, serão pais. E ao invés de duvidar, Manoá disse, por favor, Senhor, como é que nós devemos criar a criança? Uma outra história que eu quero deixar para vocês está no Novo Testamento, Lucas capítulo 1, do versículo 8 até o versículo 20. Vai constar a história de uma família, de um homem chamado Zacarias. O homem Zacarias e a sua esposa Isabel, também uma mulher estéril, mas que recebe uma palavra do Senhor dizendo que eles teriam um filho. Zacarias foi o pai de João Batista. Só que ao contrário de Manoá, a Bíblia diz que Zacarias duvidou. Ele duvidou da palavra. Como que isso pode ser? A esposa dele era estéril. E pela dúvida de Zacarias, a Bíblia diz que enquanto a criança não nasceu, ele ficou mudo. Olha, 3 histórias que mostram para nós como nós devemos viver a vida. Uma vida de fé como a de Paulo, uma vida de obediência como a de Manoá, mas nós também podemos viver uma vida de dúvidas, como foi a vida de Zacarias. Nós podemos duvidar daquilo que Deus já disse, ou daquilo que Deus está falando, ou daquilo que Ele disse que vai fazer. Nós podemos duvidar das promessas. Ah, mas a minha mulher é estéril. Como é que o Senhor fala que nós vamos ter filhos? Nós somos avançados na idade. Como é que vamos ter filhos? Dúvidas. A dúvida é um grande ladrão das promessas de Deus na nossa vida. Muita coisa de Deus ainda não se cumpriu na vida de muita gente por causa da dúvida. Nesse momento eu quero levar você a essa meditação. Você tem sido uma pessoa de fé, você tem sido uma pessoa com essa convicção que Paulo tinha, eu sei em quem eu tenho crido. Ou você tem sido como Manoá, obediente, me ensina, Deus, como eu devo criar essa criança. Ou a sua atitude tem sido uma atitude de dúvida diante da promessa, talvez você olha para a vida que você está vivendo e diz, mas a coisa está complicada, né? O negócio está indo de mal a pior, mas e aí? Vamos duvidar ou vamos crer? E a minha palavra nesse momento para você é creia, deposite fé. Quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por esse meu querido, minha querida, aqueles que já têm fé, eu peço que o Senhor aumente a fé, que nós possamos aprender a depositar fé. E aqueles, meu Deus, que estão obedecendo, que obedeçam cada vez mais. Mas se tem alguém hoje me assistindo, me ouvindo e tem duvidado, talvez cansou de esperar, talvez perdeu a paciência, perdeu a esperança, minha oração é que voltem a ter esperança, que volte a ter fé. É minha oração abençoando em nome de Jesus. Deus te abençoe, aprende a ter fé, vai aparecer aí o meu endereço nas redes sociais, você pode me seguir lá, mandar perguntas, pedidos de oração. Um abraço, fique com Deus. Meu Deus não está morto.